Olá, gente. Então, nós estamos iniciando, né, a nossa TPC de hoje, um pouquinho aí de uns atrasos aí na vida, mas tudo deu certinho. Agora deu certo. Isso. Então, nós estamos aqui no nosso segunda TPC da diretoria, porque o nosso primeiro TPC foi sobre a BNCC, que já está aí, né, para todas as áreas assistir, tá? Então, como sempre, o objetivo das nossas TPC já há um bom tempinho, a gente está querendo desenvolver o espírito investigativo. E hoje nós vamos trabalhar entre aspas aí regras, né, que eu não gosto muito de regras mesmo, de potenciação, vamos usar estratégias, nossa, vai ser porquês e alguns desafios, né? E lógico que os desafios que eu faço com vocês são tipos. Alguns desafios são para as crianças, mas alguns desafios, às vezes, é para nós agilizarmos nossa maneira de pensar, nosso jeito de fazer, né? E nunca é ensinar nada para ninguém, mas simplesmente compartilhar, de repente, uma maneira diferente. Mas eu tenho certeza que todos trabalham dessa maneira, mas sempre a fala é de uma maneira diferente, né? Por exemplo, vamos lá. Quantos quadradinhos possui esse quadrado maior? Eu não dou resposta. Quantos quadradinhos tem o quadrado maior? 9. 9. Muito bom. A minha pergunta é: como que você chegou a esse resultado? Pode falar. Multiplicando linha por coluna. Ah, você já multiplicou linha por coluna? E Perfeito. você me ajuda mais um pouco nessa resposta. Você pode também usar o quadrado da linha, né? O quadrado da linha ou da coluna. Melhorar um pouquinho. Então, sabe, gente, desculpem eu falar com vocês assim, é exatamente isso, é o que nós temos que tirar das nossas crianças. E tirar das crianças é mais fácil do que tirar de nós. Sabe por quê? Porque eu já sei que isso aí dá 9, porque eu já sei todos os tipos de resposta. Mas é esses tipos de resposta que eu tenho que ouvir da criança, né? Quando eu pergunto para vocês assim, vocês falam, nossa, Inês, quer que eu fale o quê? Que eu contei um por um? Sim, é um tipo de chegar à resposta. Eu multipliquei linha por coluna, ótimo. Só que eu não sei o que é linha e não sei o que é coluna. Você entende essas coisas? De repente, a criança não vai falar linha por coluna porque ele não sabe o que é linha e coluna. E a gente, Márcia, usa exatamente isso. Mas ele sabe o que é isso? É bom a gente, né, fazer umas reflexões assim. Então, vocês falaram, eu multipliquei, contei os quadradinhos, eu multipliquei linha por coluna, e quando você multiplicou a linha por coluna, você fez quem vezes quem? Você fez 3 vezes 3? Isso. Tá, então, quando eu estava nessa de cima, eu vou pegar aqui uma parte, você falou linha por coluna, e nós falamos que isso aí chegou com 3 vezes 3. E também ouvi a resposta de vocês, que quantos quadradinhos possui o quadrado maior, eu ouvi essa resposta. E 3 vezes 3 é exatamente essa resposta dada, ok? Ou 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que deu 9, 1, certo? E 9, 1 eu posso indicar por 3 vezes 3. Agora eu pergunto, eu pediria para essa criança, se é o ano que ela está aprendendo, ou se não, eu poderia. Como indicamos a área de um quadrado? Se eu não sei, eu poderia falar, se eu não sei, se essa criança eu vejo que ela esqueceu, pesquisa para mim e traz para mim como indica a área de um quadrado. Ou, se eu vou trabalhar com isso, eu já peço para ele pesquisar como acha a área de quadrado. E como que nós indicamos a área de quadrado? Lado vezes lado.
Ah, então, muito Às bom. vezes Você lá. falou que é lado vezes lado. Eu vou até pôr aqui. Como você falou que é lado vezes lado, então esse 3 que você falou aqui é o quê? Um lado. E esse 3 que você falou aqui é outro lado, não é isso? Fazendo as Isso. ligações entre os dois, aproveitando isso que ele colocou e aproveitando. Mas nós indicamos a área de quadrado também de outra maneira. O que a gente indica a área de quadrado? Pode falar. L ao L ao quadrado. quadrado. A L elevado ao quadrado, que isso não é tão distante das crianças, não é distante deles isso não. L ao quadrado, muito bom. Pergunta agora, quantos cubinhos formam o cubo maior? Quantos cubinhos formam o cubo maior? E aí, eu tenho 36? certeza. Quanto? 36. 36. Por quê? Eu não perguntei quantos quadrados formam a face. Eu não perguntei isso. Porque aí você fizer 9 vezes 4, só que não seria 9 vezes 4. Se fosse quadrado que forma a face, seria 9 vezes 6, né? Não 9 vezes 4, não lateral. Eu quero saber quantos cubos forma a face. Gente, aqui você tem quantos cubos aqui de altura? Desculpa, não vou falar assim. Quantos cubos eu tenho aqui nesse primeiro aqui, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui é formado por quantos cubos? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é por 9? Isso. Seria 9 aqui. Eu tenho 9 aqui, eu tenho 9 aqui, eu tenho 9 aqui. Então, quantos que eu tenho? 9. Eu estou contando a menos? Não é 9, 9, 9? 999. Te dá quanto? Dá 81. 27. 729. Gente, espera um pouquinho. A minha pergunta é, eu acho que nós estamos, tá vendo? É legal a gente ver isso. A minha pergunta é quantos cubinhos formam o cubo maior? O cubo maior é tudo isso. E cubinho é isso aqui. Isso aqui é um cubinho. Esse aqui é o outro cubinho. Esse é o outro cubinho. Esse é o outro, esse é o outro, esse é o outro, esse é o outro, esse é outro, esse é outro. Então, eu tenho 9 cubinhos. 9 cubinhos, pensa no cubo mágico. Eu tenho 9 cubinhos que você roda aqui na parte do lado direito. Eu tenho 9 que você roda na parte do lado esquerdo. E tenho 9 que você roda no meio. Vocês estão contando ele. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão contando ele assim e quer contar ele assim também. É o mesmo? Não é isso que vocês estão fazendo, gente? Vocês estão contando esses direito. Esses roda na esquerda e esse roda no meio. Vocês estão contando esses daqui também? É o mesmo? Já contou? Tá. Gente, ó, você viu que legal? É legal acontecer isso com a gente. É bom. Isso é muito bom. Eu tenho 27 cubinhos aqui. Se você empilhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para esse primeiro eu empilhei 9, para o segundo eu empilhei 9, para o terceiro eu empilhei 9. É. Não é isso? São 3 lados aí, né? Dá 27. E como que eu cheguei a esse resultado? Eu posso chegar a esse resultado de várias maneiras. Eu posso falar, eu contei por cima, eu contei por cima, eu contei aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, não é assim? Eu poderia ter feito anotações por cima, eu poderia ter feito anotações, como eu falei, eu poderia ter feito, sei lá, contado pelo lado, eu poderia ter feito, eu contei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui, eu poderia ter feito. Eu poderia ter contado 3 aqui. Eu não sei. Eu acho que o mais fácil seria contar
de grupo de 9 até, né? Seria contar em grupo de 9. Ou eu poderia contar em grupo de 9. 3 filas de 9 cubinhos. 3 filas de 9, né? Então, como eu cheguei a esse resultado? Eu poderia falar assim que eu cheguei, deixa eu marcar aqui de baixo, ó. 3 filas de 9. 27. Isso, que dá 27. Mas eu pergunto agora para você, como indicamos um volume de um cubo? Uma pesquisa que eu mandei fazer, uma pesquisa que ele trouxe para mim. Como que eu indico o volume de um cubo? Respondam para mim, por favor. O volume de um cubo, eu indico o volume de um paralelepípedo, um volume de eu posso falar assim de qualquer sólido, né? Apesar que tem uns que eu vou ter que dividir depois por 3, mas não tem problema. Como que eu indico o volume de um sólido? Área da base vezes altura, né? Que aí eu vou pegar o cilindro, eu vou pegar o paralelepípedo, eu vou pegar, se fosse do cone, eu teria que fazer uma divisão por 3. Mas é uma área da base vezes altura. O comprimento, no caso, do paralelepípedo, seria comprimento vezes largura vezes altura, não seria isso? Sim. Não é assim, gente? Ó, para a gente achar quantos exercícios a gente não dá isso? Comprimento vezes largura vezes altura. Só que no meu caso aqui, o que é? O meu caso aqui eu tenho 3 de altura, 3 de comprimento e 3 de largura, não é isso, gente? Se você pegar isso aqui, se você pegar isso aqui e se você pegar isso aqui, só que no caso eu poderia falar que era lado vezes lado vezes lado, certo, gente? Eu não posso falar. Por quê? Porque o comprimento, a largura e a altura são iguais. Então, eu posso falar que é lado vezes lado vezes lado. Se eu pedir uma pesquisa para essa minha criança, com certeza essa resposta também vem. Ela é o cubo. Certo. Então, eu tentei dar uma introdução aí. O que, gente? Como que aparece um L ao quadrado? Como que aparece um L ao cubo? Eu não disse produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Eu não disse isso. Eu peguei em cima de coisas que nós usamos, sabemos que é lado vezes lado, sabemos que é lado vezes lado vezes lado, e sabemos que dá lado ao cubo. E por que dá lado ao cubo? Por que o de cima é esse daqui, né? Por que nesse daqui deu lado elevado ao quadrado? E por que esse aqui deu lado elevado ao cubo? Porque aqui você multiplicou, você tinha 2 L's, L mais vezes L. E aqui eu tenho L vezes L vezes L. Daí, levar a... Somos os expoentes, sabe? É um tipo de eu entrar em potência de uma maneira um pouco diferente, né? Mas as crianças, se menores, não aprenderam isso. Ora, vá procurar como que você acha volume de um cubo, ele pesquisa e ele me traz isso. E depois eu posso acrescentar. Mas não é o momento. Gente, sempre é o momento para a criança aprender. Não precisa estar não sei em que ano para ver volume. Eu posso trazer essas coisas para eles começarem a assimilar. Que eu não estou afim de trabalhar com volume de cubo. Eu estou afim de mostrar que quando eu multiplico lado vezes lado vezes lado, dá L ao cubo, que eu conservo a base e somos expoentes. É isso que eu queria. Tá. Vamos lá. Vamos lá. É uma maneira um pouquinho diferente de eu trabalhar e de eu fazer, né? Vamos escrever o número 64 como produtos de fatores iguais. Eu já escrevi. Olha, estou usando palavras-chave, né, gente?
Fatores e produto também é palavra-chave, que produto eles não sabem que é multiplicação. De repente, se eu escrevo isso e escrevo isso embaixo, não é relacionado, eles nem isso por ler, e depois eles só olham isso aqui. Eles não relacionam isso com o que está aqui. E isso acontece com nós. A gente põe um enunciado desse, quando eu falo nós, acontece comigo. E olha, desculpa, nem o professor é para ficar triste e nem ficar bravo comigo. Eu não estou ensinando a ninguém dar aula. Nós estamos fazendo uma reflexão juntas. É isso, tá? Porque às vezes a pessoa fica triste. Quando eu falo produto, eu escrevi 64 como produto de fatores iguais. Você acha que eu escrevi 64 como produto? Você acha que eu escrevi 64 como produto de fatores iguais? Se eu multiplicar esse 2 vezes 2 vezes 2 dá 64, se eu multiplicar isso, dá. Mas o que tem isso que eu escrevi com o enunciado que está? Eu tenho que chamar a atenção das minhas crianças para eles saber. Não sei se falou que é. Ele tem que saber que produto é um sinal de vezes e fator são os números que se multiplicam na multiplicação, e isso é chamado de fator. Eu preciso começar a assimilar. Eu não posso pôr um enunciado e deixar esse enunciado escrever aqui. Eu sei o que está acontecendo, mas essa criança, o dia que aparecer a palavra produto outra vez, o dia que aparecer fatores, ela vai saber quem são? Eu sou muito chata, Pode né, ser gente? parcela também? Parcela é na soma, né? Não é Na isso? soma. É. Na soma. Na Então, soma e na mas- subtração. Então, Isso, aí foi o professor Sérgio, né? Professor Sérgio, isso. aí é o seguinte: olha, professor, eu estou em dúvida quanto a isso. Pesquise e traga para a gente no próximo encontro, Tá. Ok. tá? Pesquise e traga para a gente, você vai colocar no próximo encontro se eu posso usar a palavra parcelas numa multiplicação. E são Ok. coisas que podem acontecer. Então, eu não sei, para mim é fatores e parcelas, eu separo. Agora, pode usar? Não sei. O professor faz a pesquisa e ele nos ajuda. É assim que a gente deve realmente fazer na sala, né? Então, gente, quando eu já... Então, 8 vezes 8, 64. Geometricamente, em cima daquilo que eu fiz lá atrás, eu não fiz L vezes L ali atrás? L vezes L era a área de um quadrado de lado 8. Foi ou não foi? No passado foi 3 vezes 3. Agora, o meu quadrado é 8 vezes 8. Não foi? E a área, e você disse que a área de um quadrado podia ser L ao quadrado, então eu posso escrever 8 ao quadrado, ok? 64 é 4 vezes 4 vezes 4. Geometricamente, esse 64 é um volume de um cubo de lado 4. Não foi o que você fez lá? 3 vezes 3 vezes 3? Isso aí dá para trabalhar com material dourado, pôr aquelas barrinhas. Eu não sei como, mas a gente consegue fazer isso. Com papel quadriculado dobrando, ver quantos quadradinhos, sabe? Eu posso fazer isso. Vocês notam nesse slide uma emenda, um complemento do slide anterior? Se não notarem, tem que falar, porque quando eu fiz, eu achei que isso está completando o anterior, mas pode estar dentro da minha cabeça, eu não estou conseguindo expor. Isso acontece nas nossas aulas. Né? Então, eu fiz lá o cubo, só que meu cubo era de 3 e agora eu estou fazendo de 4. De repente, eu poderia trabalhar aqui com a área de um... É que eu quis pegar os mesmos números, tá? Foi por isso que eu não pus aqui só 16 e aqui só 64. Eu quis pegar o mesmo 64 e decompor em fatores iguais para conservar a base e somar os expoentes, tá? E o 64 aqui é isso, mas Inês, você falou de L ao quadrado e você falou de L ao cubo. Você não falou de lado a sexta. Ah, tá. Mas se eu juntar esses dois aqui,
Se eu juntar esses dois aqui primeiro, o que eu estou fazendo aqui? A área de um quadrado de lado 2. E se a área de um quadrado de lado 2, eu posso indicá-lo como 2 elevado ao L ao quadrado. E aqui, L ao quadrado. E aqui, L ao quadrado, certo? Mas também eu poderia falar isso geometricamente, 64, isso eu vou pôr daqui a pouquinho também. Eu poderia falar isso, mas geometricamente, 64 é o volume de um cubo de lado 2 por 2. Ó, o lado é esse, 2 vezes 2, 2 vezes 2 e 2 vezes 2. Sim. Eu não preciso escrever 4 vezes 4 vezes 4. Eu posso escrever o 4, ele pode ser escrito como 2 vezes 2. Então, 64 é o volume de um cubo de lado 4, não foi? Ou de um... Porque tem que ter 3 termos, né? Ó, comprimento, altura e largura. Então, eu pus um cubo de lado 2 por 2. Não é 2 por 2, é 2 vezes 2. Então, é um cubo de lado quanto aqui? 4. E nós indicamos o quê? Você não pôs 4 ao cubo, só que o 4, eu não escrevi 4, eu escrevi 2 vezes 2 elevado ao cubo. Sim? Nossa, que silêncio, hein? Sim, isso. Geometricamente, 2 por 2 é a área de um quadrado de lado 2, e essa área de um quadrado de lado 2, se esse aqui, esse 2 por 2 é um quadrado lado 2, eu posso falar que o meu lado do quadrado é 2 ao quadrado. É isso? Então, eu chego, conclui-se o quê? Que 2 vezes 2 ao cubo é igual a quê? O 2 vezes 2 não era a área de um quadrado de lado 2? E como que eu indico a área de um quadrado de lado 2? 2 elevado ao quadrado. E agora elevado ao cubo. Entendi. Só que lá atrás eu já vi que aparecia o 3 porque tinha 3, 4. Aparecia o 2 porque tinha 2, 8. E isso aqui eu já falei que era... Conserva a base, somos expoentes, eu já sei que isso aqui é 2 à sexta. Só que esse 2 à sexta eu representei desse jeito. Então, isso aqui, eu já contei lá a minha quantidade de 2, isso aqui me deu 2 à sexta, que me sai a outra propriedade, conserva-se a base, multiplica-se os expoentes. Não sei. Eu pensei, eu estava assim, como que ia começar? E Deus me inspirou assim, então assim eu fiz, tá? Vocês têm todo jeito de modificar, de aceitar, de recusar. O que eu sei que isso que eu escrevi não está errado, então, matematicamente, ele está certo. Agora, como que vocês acham que pode usar isso ou não, aí fica com vocês. A partir daí que eu vou tirar as regras. Oi? Só um comentário, desculpe. É bom ter essas opções, por quê? Porque o aluno, ele, com relação à tabuada, eles têm algumas dificuldades com a questão do número. Se é um número muito alto, ele tem dificuldade de fazer. Então, você dá 3 opções para ele, como você colocou aí, tá? E a tabuada do 2 é um pouco mais clara para eles nesse sentido, tá? Então, eu acredito que eles vão ter mais facilidade de entender que são 3 processos feito diferente que dá o mesmo resultado. Então, porque a nossa ideia, né, aqui, como você observou aí, eu fatorei os 64, eu não decompus em fatores primos, eu fatorei, pode ser fatorado como 8 vezes 8. E quando a gente fatora o número, já intuitivamente já fica na cabeça, fatorar é decompor em fatores primos. Não, fatorar é escrever ele como fatores. Se você quiser escrever só como 2 fatores, como 3, como... O problema é teu, você escreve, é fatores. Agora, se eu falar que é para decompor em fatores primos, aí já é outra coisa. Outra coisa. Né? Aí ele teria que ser esse 64 aqui de baixo, teria que ser com números primos. E a nossa fala, o nosso costume é fator o número, você já manda ver ele em fator primo, sem falar que é para em fatores primos. É interessante essas coisas.
São vícios que nós criamos na nossa vida e a gente passa para as nossas crianças, né? E é comum. Só que isso está na nossa cabeça e não está na cabecinha das crianças ainda. A minha ideia também, Gerval, foi, através disso, aí fazer a regra do quê? Aquela regra, não, eu observei, os fatores são iguais, que está bem escrito lá em cima, que os fatores são iguais, eu conservei a base e somei os expoentes. Ele teria que saber, eu teria que contar para ele quantos 4 eu vejo aqui eu tenho um 4, então seria 4 a primeira, isso é uma coisa que eu vou ter que contar, porque ele não está vendo um aí, né? E aqui eu tinha 1 e 1 deu 2, e aqui eu tinha, deu 2 a sexta, mas isso aqui era a área de um quadrado que eu indiquei por L2, 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 então é o volume de um cubo de lado 2 por 2, que eu posso indicar assim, e isso me dá, conserva-se a base, multiplica os expoentes. Não é eu que tenho que falar isso para ele, é ele que eu tenho que passar, fazer, e ele tem que chegar a essa conclusão. Não é eu dar a regra, ele tem que montar o seu raciocínio. Isso é uma metodologia ativa, né? Que é o que a gente... que é redescobrir a matemática que a gente fala, né? A gente tem que descobrir a matemática. Um desafio bem rapidinho para vocês. Triângulo elevado a triângulo, elevado ao quadrado, dá 729. Quanto vale isso? Para eu resolver isso que pede, quanto vale isso, eu preciso descobrir os valores de quem? Lógico, eu tenho que descobrir o valor do quadrado e do triângulo, né? O quadrado e do Cada Em cima disso que nós falamos, é lógico, para as crianças, isso é mais para frente. Aqui a gente só está dando uma tomadinha e eu estou falando com professores, então é diferente. Então, o que eu teria que fazer isso daqui? O que nós vimos nos nossos slides? Eu fiz uma decomposição do números em alguns fatores, né? Então, vamos decompor esse número. Mas se eu decompor esse número só em 2 fatores, vou tentar decompor ele realmente em fatores primos. Quanto que dá isso daí? 729. Não é um número par, então ele não pode ser 2. O próximo número primo é o número 3. Dá quanto? 2. 12 dá 4, é isso? E 9 dá 3. 43. Isso. Esse número, nós já falamos sobre isso, já vimos também os nossos ATPCs, ele é divisível por 3, eu sei que é a soma, mas nós já justificamos porque que essa regra funciona, né? Então, hoje nós já vamos utilizá-la. Isso vai me dar 81, e vai me dar 27, por 3 dá 9, por 3. Eu errei alguma coisa? Não. Não. E isso me deu quanto, então? Então, no lugar de 729, eu poderia escrever ele como 3 elevado à sexta. Mas me interessa escrever alguém elevado a alguém igual e elevado a alguém diferente, não é isso? A base, eu já sei, esse 3 é a minha base, eu já sei que esse 3 a base é o número 3. Se a base é o número 3, esse de cima aqui também tem que ser 3. É isso? 3. Perfeito. Não é isso? 3 é 3. E isso daqui, né? É isso que tá assim, né? Tem que ser levado a alguém aqui fora. Quadrado. Certo? Ah, por que quadrado? Porque você tem 2 grupinhos, né? De 3. 3. Então, como nós já vimos potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, e você já viu que tinha que dar 6, então eu vou pôr aqui o número 2. Portanto, eu já sei que esse fulano aqui, o quadradinho, é o número 2, né? Eu já sei que esse aqui é o número 3, e já sei que esse aqui também é o número 3, certo? Voltando em cima disso que nós aprendemos agora, nós já falamos que conserva a base e multiplica os expoentes, né? Da nona.
Então, tem um valor que nós sabemos de cor, 2 a décima, não temos? 2 a décima é quanto? Gente, 2 a décima, a gente tem que saber de cor, hein? 1024 é 2 a décima? Olha que eu vou falar para vocês. 2 a nona é metade de 2 a décima. É, metade. Sim ou não? É. 512. Concorda, gente? Quanto que é a metade de 2 a décima? 2 a nona. Eu não passei isso com vocês na subtração, na divisão que você subtrai os expoentes, porque depois desse primeiro caminho, aí a gente pode fazer a divisão, para lembrar as regrinhas, cortando, ver quanto sobrou. Veja, eu estou falando o seguinte, eu não falei, quando eu trabalho com divisões de mesma base, o que eu faço. Se eu tiver 2 a quartas dividido por 2 a terceira, por exemplo, você pode fazer isso com eles, né? Você pode fazer isso com eles, que é o que vocês com certeza fazem, e vai sobrar um 2 a primeira. E aí, para chegar à conclusão, que é 4 menos 3, né? Então, isso eu já tenho na minha cabeça. E agora com vocês, eu acho que é legal, a gente sempre tem muito exercício que envolve isso, que falar que 2 a nona é exatamente a metade de 2 a décima. 2 a décima. Certo? Porque você subtrai os expoentes da 9. Portanto, metade disso dá 512. Certo, gente? Um lindo exercício aí para nós. Bacana. Em cima disso que nós passamos, vamos colocar isso em ordem decrescente. Qual é a sugestão de vocês? Firme, que horas são? Tá. Quando for 11h05, você me avisa. E aí, qual a sugestão de vocês? Como que eu vou colocar isso em ordem crescente? Eu não vou, com certeza, fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, e nem... Não. Para eu colocar e comparar números com potência, ou eles têm que ter a mesma base, ou ele tem que ter o mesmo expoente, né? Se eu tiver assim, por exemplo, 5 a décima, com certeza é menor que 5 elevado a 11. Certo? Se eu tiver assim um 6 a décima, ele é maior do que um 3 a décima. Certo? Então, eu consigo comparar se eu tenho, né? Você pode, isso aqui dá para levar essas crianças, por que que esse número é menor que esse? Porque eu exagerei no número aqui em cima, mas aqui seria 5 vezes 5 vezes 5, e esse aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5, e um 5 a mais que esse, não é isso? A mais. Um 5 a mais, então ele é maior. E esse 6 a décima, esse vai ficar o 6 multiplicado, né? E aqui vai ser um 3 multiplicado, a mesma quantidade de vezes, com certeza, ele vai dar menor do que esse. Certo, gente? Certo. Isso aí dá para... É tranquilo a gente mostrar para a criança e ele chegar a essa conclusão, né? E agora? Só que no meu caso, isso não é. E eu tentar transformar isso aí na mesma base, eu não vou conseguir, não. Você concorda? Eu não consigo 3 virar 2, nem o 5 virar... o 5 virar 20 eu consigo. Eu falo que é 4 vezes 5, mas e daí? Mas não virou 5, tem um fator 5. Então, o que eu vou tentar fazer? Vamos tentar deixar tudo o mesmo expoente. E o menor expoente que eu tenho é o expoente 10. Então, vocês concordam que esse 20 aqui, ele pode ser 2 vezes 10? Pode. Eu posso escrever isso, gente? Já que 5 é 2 vezes 10, eu já aprendi essa regrinha, eu posso escrever isso. Fica aberto aqui. Aqui vai ser 20 vezes 10. Aqui vai ser quanto? 3. E aqui vai ser 3 vezes 10? 3 vezes 10. Certo, gente? Tá batendo? E aqui vai ser 2, 4, e aqui vai ser 10. 4 certo? vezes 10.
Eu deixei tudo expoente 10 que me interessa. Então, aqui eu vou ter o quê? 25 elevado à décima. Aqui vai ficar o 20 elevado à décima. Aqui vai ficar quanto? 3 vezes 3, 9 vezes... 7. Ó, isso aqui é o 27, volume de um cubo de lado 3, né? Que nós já vimos hoje também, ó. 27 elevado a 10. E esse 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16 elevado a décima. Eu sinto muito, eu fico assim, né? Eu vejo essa dificuldade, falo que eu fico triste porque as crianças não conseguem ver isso, gente. Por quê? Porque nós não acordamos, nós temos que estar sempre falando isso. Ele sai 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Eles não conseguem fazer isso, enxergar que isso e isso é a mesma coisa. É interessante isso, né? Vocês já notaram isso, lógico, né? Eles não conseguem agrupar as multiplicações para tornar mais fácil, né? Aqui eu não sabia, mas aqui eu sei que a área de um quadrado, aqui a área de um quadrado, eu consigo fazer. Legal, pronto, agora a resposta, então, decrescente. Quem é o maior de todos? O que tiver a maior base. Quem é? 27. 27. Então, é o 3 elevado a 30, né? É isso? Isso. Ele é maior do que quem? 27 é maior do que o 25. 5 elevado a 20. na ordem, porque ele é maior que todos, né? Ah, opa, eu escrevi errado. O que era o 25? Eu errei. Eu ia escrever 25, né? 25. Seria o 5 elevado a 20. Que é maior do que o 20 elevado a 10, que é ele mesmo, né? 20 elevado a décima, que é maior que o 16 elevado a décima. É um exercício muito bonitinho. É um exercício que, entende, gente? Quando eu falo que a gente tem que fazer a criança pensar, mas é muito difícil. É muito difícil porque a gente não trabalha com esse tipo de exercício. A gente trabalha com os padrões, de usar as regras. Aí eu tenho que fazer abrir a mente. É isso para a criança gostar, ela precisa abrir a mente. É um hábito que tem que ser criado. O hábito da pergunta tem que ser criado, não uma vez. É direto, para ser hábito, é algo costumeiro, corriqueiro, né? Então, a gente vai chegando nisso. Muito bom. Se eu perguntasse para vocês assim, quantos algarismos tem esse produto? Se eu fizesse essa potência, fazer 5 vezes 5 vezes 5, 15 vezes, lá 15, 5, 5, 5. Se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e fizer toda essa multiplicação, o número que vai dar é o número formado por quantos algarismos? Essa é a pergunta. Mas, lógico, que ninguém é insano para fazer essa conta. Meu sistema é decimal, então a gente tem que já ficar meio esperto. Se meu sistema é decimal, se eu fizer 10 elevado a alguma coisa, por exemplo, se eu tiver um 10 ao quadrado, eu sei que esse número tem 2 algarismos. Se eu fizer um 10 à quinta, esse número tem 5 algarismos, certo? Correto. Então, eu tenho que utilizar o sistema de base decimal e fazer isso aí virar 10. 10 elevado a alguma coisa vezes alguém. Se eu fizer 10, por exemplo, se eu chegar numa resposta assim, ó, gente, 5 elevado ao quadrado vezes 10 à décima, tá? Se eu chegar a essa resposta, não é essa resposta, mas se eu chegar a essa resposta, quantos algarismos tem esse produto? Aqui eu tenho quantos algarismos de resposta? 2. E aqui vai ser quantos zeros a mais? 10. 10. Então, esse produto vai ter 12 algarismos, sim? Sim. Certo? Então, o segredo é a gente fazer isso ficar com alguém vezes 10, porque esse 10 me ajuda na vida, porque senão eu não consigo fazer isso, porque meu sistema é decimal base 10, é o que vai me ajudar. Então, eu preciso pegar esses trem que eu tenho aqui na frente e fazer isso aqui virar 10. Para virar 10, esse número aqui tem que ser quanto? 2. 2. Eu tenho 5, então não sei o que vai dar. Então, vamos pôr 5 elevado a 15
vezes 2. No lugar de 4, eu posso escrever 2 elevado ao quadrado. E tudo isso está sendo elevado à sexta. Sim? Sim. O que eu posso falar isso aqui? Que 2 ao quadrado elevado à sexta é a mesma coisa que 2 elevado à 12ª. Sim? Sim. Muito bom. Vamos pensar uma outra coisa, só para a gente relembrar isso aqui. Se você tem, por exemplo, um 3 ao quadrado, e você tem aqui um 4 ao quadrado, isso aqui me dá quanto? 9, e isso aqui me dá quanto? 16, certo? Se eu fizer 9 vezes 16, dá quanto? 9 vezes 6, 54, 144, é isso? 9 vezes 1, 9, 144. Se eu fizer esse daqui, tá. Não, tá bom, eu nem vou precisar falar. E o que é 144? Eu posso falar que 144 é 12 ao quadrado, certo? Para que eu estou fazendo isso? Para mostrar. Se eu fizer 12 ao quadrado, é a mesma coisa que eu fazer isso. Então, se eu fizer isso daqui, dá a mesma resposta, sim? Correto. Então, quando o expoente for o mesmo, eu não preciso efetuar, não preciso fazer a potência aqui. Eu posso fazer a multiplicação antes de depois elevar ao quadrado. Eu não preciso elevar ao quadrado individual. Então, na multiplicação, eu posso multiplicar e depois elevar a potência, ok? Correto. Desde que as potências sejam iguais. As potências aqui são diferentes, então vou fazer essa potência. Por quê? Porque me interessa multiplicar o 5 por 2. Eu quero multiplicar o 5 por 2 para me dar 10, que é o que vai me ajudar. O único jeito que nos ajuda é um 10 elevado a alguém. Então, eu poderia escrever o quê? Um 5 elevado a 12. Por que, Inês? Porque eu tenho 12, eu não consigo fazer o 12 virar 15. Mas o 15 vira 12. Como? 5 a 12, já aprendi que eu posso somar os expoentes, ela me deu 15, e me deu 2 elevado a 12. Certinho? Isto daqui eu posso fazer o quê? Um 5 vezes 2, tudo elevado à 12ª. 5 vezes 2 elevado à 12ª. Vezes 5 elevado à terceira. Pronto, acabou meu exercício. 5 vezes 2 deu quanto? 10. 10. E 5 ao cubo dá quanto? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 125. Portanto, quantos algarismos tem esse meu produto? Aqui eu tenho 3, que vai ser acrescentado de mais 12 zeros. Portanto, eu tenho 15 algarismos. Legal, bacana. Um exercício lindo, bonito. Muito legal. E, gente, em cima, nada que eu falei aqui é em cima do que nós vimos. Então, se uma criança sabe regra de potência, ele sabe isso. Se ele sabe regra, não. Mas se ele sentiu por que a regra, sim. Por que a regra? Sabe? Então, eu tenho que levar essa minha criança a sair daquilo, é aguçar a sua curiosidade. Eu emendei, nós vimos aí sistema de numeração decimal, vimos comparar o número antes, né, quando é a mesma base ou o mesmo expoente, como que eu posso fazer? Eu posso multiplicar antes de depois elevar a potência, ou fazer a potência. Então, essas coisas a gente vai caminhando. Lógico que não é com um exercício, mas também não é com trocentos exercícios iguais, que aí vira decoreba e não sai nada. E o de baixo? Vamos processar do mesmo jeito? Se você fatorar o 384, dá quanto? Fatorem aí para mim e me deem a resposta. Vamos ver aqui. Eu só vou escrever a resposta de vocês, eu não vou fatorar aqui.
2 elevado a 124. Isso aqui ainda. Fatoraram, gente? Às vezes vocês não estão com papelzinho aqui, ó. Isso, vocês, com certeza, deu 2 à sétima vezes... Sétima. Não, 2 à 7, deu 2 à sétima, é isso? Isso. Vezes 3? Vezes 3. Vezes 3. Foi ou não foi? Foi, 2 a 7. Sim. Certo? 2 à sétima vezes 3? Ótimo. Isso. Eu preciso dos 2, porque eu tenho 5 aqui, certo? Então, eu vou pegar os que eu tenho aí. 5 a 27, que multiplica 2 à sétima vezes 3, tudo elevado a 4. Ok? Isso vai me dar o quê? 5 elevado a 27, que multiplica, já vimos isso, né? 2 elevado a 7 vezes 4, 28. 28. Vezes 3 a 12. Quarta. Quarta, ela quer que era 1, certinho? Bom, gente, e agora? Agora tá em casa, né? O 28 vira 27, então vamos fazer o 28 virar 27. Então vai ser o quê? 2 a 27, né? Vezes 2, vezes 3 a quarta. Se você já quiser falar quanto é, você fala. Isso diz que me deu aquilo lá de início? 10 elevado a 27? 10 a 27. Ó, 10 a 27. Aqui vai me dar 2 vezes 9 vezes 9, 81. É isso? Isso. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 81. E 2 vezes 81, 2, 162. Eu tenho... 162. Quantos algarismos eu tenho aqui? 3. 3 Quantos com mais zeros eu 27. tenho aqui? 27. Portanto, resposta... 30 algarismos. 30 algarismos. Vocês viram que é um tipo de exercício onde eu uso as potências, uso as regras, mas de uma maneira diferente. A professora Silvia Centelha, na segunda, ela até falou, né, comentou como os irracionais. Você usa todo dia? Não. Usa-se irracional? Usa em matemática. Usa onde? Em matemática, quando se calcula comprimento, que você usa o pi, né? A gente não usa os irracionais. Se eu falar para você, você usa potência? Em matemática, quando eu acho área, quando eu acho volume. A gente usa potência aonde em matemática? Em distâncias, quando você quer escrever números muito grandes ou muito pequenos, quando você estuda as potências de base 10, é em matemática ou em física que você vai usar. Não é assim que você usa toda hora, a qualquer momento, né? Então, é um tipo de exercício onde você usa também, desenvolve isso, e não fica aquele só de regrinha. O que vocês acharam? Bonitinho, né? Ô Inês, Oi. só posso pontuar um pouquinho? É o seguinte, a questão da decomposição, os alunos têm dificuldade de fazer a decomposição por causa da divisão. Sim, eu sei. Por causa E da aí, divisão, né? como que você pode auxiliá-lo ele? 384. Ele sabe que é par, ele vai por 2. É difícil? É. Então, vamos lá, vamos tentar tudo. Vocês concordam que é 300 mais 80 mais 4? Mais 4. Qual que é a metade de 300? 150. Qual a metade de 80? 40. Qual é a metade de 4? 2. Portanto, isso me deu quanto? 192. 92. Sabe? Porque nesse momento, é uma sugestão, e eu acho que a gente tem que passar essas sugestões para a criança. A gente tem que passar. No outro, você faria o quê? Se você quiser fazer 100 mais 90 mais 2. Essa decomposição eles já aprenderam, só que depois foi lá até o 5º ano e depois eles já abandonaram. A gente não traz isso, a gente quer que ele faça a divisão. É interessante. Eu poderia falar, vai dar um número maior que 100, vai dar um número maior que 200, para ver se eles sabem que 384, que metade de 400 é 200, esse número aí vai ter que dar menor que 200, também já é uma outra coisa.
todos esses saberes eu tenho que fazer levantamento com o meu aluno. Quando chega no ensino médio, então, é mais ainda. Vai ser até o ensino médio, terceiro ano, ele não sabe, ele fala, eu não sei fazer divisão por 2 números. Eu também não sei, só sei fazer por um número com 2 algarismos. Dá-lhe decomposição, porque ele passou a vida inteira dele para aprender pelo método euclidiano e não aprendeu. Não é eu que vou ter uma varinha mágica que lá no terceiro ano ele vai aprender. Vai decomposição. Faz decomposição, eu acredito que fica algo mais simples. Então, Gerval, é uma sugestão, tá? Isso. É uma Bacana. sugestão. Porque eu estou querendo, nesse momento, eu sempre vou querer que ele saiba, ele tem que fazer, né? Aprender a fazer isso, não deixa de... Mas nesse momento não é isso que eu estou explorando, nesse momento eu estou explorando isso. E como que eu vou fazer isso se ele não sabe fazer a divisão? Eu não vou ficar ensinando a divisão por Euclides, que vai me dar uma dor de cabeça e ele vai perder o foco onde eu quero ir. Quem é maior? Agora esse muda. 31 é o número primo e o 17 é o número primo. Como fazer esse exercício? Vou dar uma sugestão para vocês. Vocês concordam? O 31 é muito próximo do 32, o 17 muito próximo do 16. Por que eu estou pensando isso? Porque o 32 e o 16, ele tem um fator comum, que é o número 2. Sim? Se eu pegar o número 32 elevado a 11, você concorda que ele é maior que 31 elevado a 11? Isso. Certo? O 31 elevado a 11 é menor que o 32? Você concorda que o 17 elevado a 14, ele é maior do que 16 elevado a 14? Sim ou não? Só para facilitar a minha vida, eu vou pôr aqui o 1, vou tirar isso só para facilitar a minha resposta depois. Vou pôr assim, o 32 elevado a 11 é maior que 31 elevado a 11, certo? Você concorda com isso que eu escrevi? Sim. Sim? Fala que sim, se não falar que sim, eu não sei. Sim. Aí, Sim. então, tá bom. Agora eu posso falar que o 32 elevado a 11 é quanto? 2 elevado a quanto? 2 elevado a quinta, elevado a 11? 2 Isso é a mesma... 55. 2 a 55, muito bem. E esse 16 aqui, eu posso falar que é 2 elevado A quarta. e tudo elevado a... Opa! Não. Não, tá certo que você falou. 2 É que elevado a quarta e... eu que baguncei aqui minha vida, eu quero diminuir isso aqui, eu não estou conseguindo. Espero que eu vou conseguir. Ah, consegui. Tá. Eu ia apagar ali e não consegui apagar, porque eu pus uma flecha onde não devia pôr, que aí não dá espaço, tá? Então, eu vou pôr aqui, você falou para mim 2 elevado a quarta e tudo elevado a 14. E isso me deu 2 elevado a quanto? 56. 6. Muito bom. Mas acontece, você já está vendo que eu posso escrever o seguinte. Veja se vocês concordam comigo. O 2 elevado a 56, ele é o quê? Vamos ver se eu vou conseguir pôr aqui. 2 elevado a 56, ele é menor do que 17 a 14? Sim ou não? O que vocês podem falar isso? É verdade que eu estou falando? 2 elevado a 56 é menor. Vamos aproveitar, vamos para não atrapalhar aí mesmo. Vamos fazer... Vou escrever a mesma coisa, gente. Vou escrever a mesma coisa. Eu vou escrever em cima disso que eu tenho aqui, vai. 17 elevado a 14 é maior do que 2 elevado a 56? Pronto. Escrevi do mesmo jeito, ó. 17 elevado a 14 não era maior que isso? Ai, gente, não foi isso? Vocês não concordaram? Que esse número é maior que esse? Esse é. Então, esse... Olha, mas esse não é igual a esse? Esses dois aqui não são iguais? Esses dois aqui são. Então, eu posso falar que 17 elevado a 14 é maior do que 2 elevado a 56. Certo. Então,
Mas 2 elevado a 56 não é maior do que 2 elevado a 55? É. Isso. E 2 elevado a 55 não é esse fulano aqui? 32. E ele não é maior do que 31 elevado a 11? É. Pronto. Certo, gente? Então, eu tinha que o 17 a 14 era maior do que esse. Só que esse é isso. Então, eu pus aqui. Só que 2 elevado a 56 é maior que 2 elevado a 55. Mas só que 2 elevado a 55, ele era maior que 31 elevado a 11. Não era? Uau. Perfeito. Conclusão. Quem é maior, esse ou esse? É o... Esse. 17 elevado a O 14. 17 elevado a 14. Esse é maior. Então, É maior do que o 31. Então, às vezes, a gente precisa de alguém próximo. Talvez esse exercício ficou mais para brincadeira nossa, precisa de alguém próximo para isso. Dei uma nova olhada, então nós fatoramos, pegamos o próximo dele, que foi o 32, fatoramos o 32, deu isso. Então, 2 elevado a 55, você escreveu aqui que 2 elevado a 55 é maior que 31 elevado a 11. Você escreveu isso aí. E aqui, o que nós escrevemos? Que 17 elevado a 14 é maior do que 2 elevado a 56. Foi isso que você escreveu. Sim. Né? Só fatorou o número e deu isso. Então, 17, 14 é maior que 2,56. Só que eu fiz isso para quê? Para eu ter alguém que eu possa comparar. E quem nós comparamos foi quem? Cadê o minha... Nós comparamos quem? O 2,56 e o 2,55. 2,56 é maior que 2 elevado a 55. Só que 2,55 é maior que 31 elevado a 11. Exercício feito. Bacana. Nosso horário está Muito voando, bom, mas muito bom. nosso horário está voando, mas eu vou dar uma passada bem rapidinha nisso aqui. Por que a soma dos números ímpares dá um quadrado perfeito? A soma dos números, a sequência dos números ímpares é 1, 3, 5 e assim vai. E o enésimo número ímpar, ele é do tipo 2n menos 1. Por que esse aqui é o enésimo número ímpar? Enésimo ímpar. Por quê? Porque para trabalhar com isso, como que você fez? Porque se a gente pusesse 2n mais 1, que também é um número ímpar, ele não seria o enésimo. Quer ver? Aplica isso aqui, 2n menos 1. Vamos trabalhar com n pertencente aos naturais sem o zero. Se eu for achar o primeiro termo, 2n menos 1, vamos achar, deixa eu pôr aqui na frente, o primeiro termo. Como que eu acho o primeiro termo? O n igual a 1. Se o n for igual a 1, a resposta dá 1. Vai dar então, 1. n1, primeiro termo. O segundo termo, eu vou fazer o n igual a 2. 4 menos 1, que dá 3. O terceiro termo vai ser o n igual a 3, que vai me dar 5. Então, se eu começo com o n pertencente aos naturais, sem o zero, olha lá, n sem o zero, começando do 1, o primeiro termo dá 1. O segundo termo você põe o número 2, o terceiro termo você põe o número 3. Então, esse daqui, e se for o enésimo termo? O enésimo termo vai ser 2n menos 1. Então, esse aqui é o meu enésimo termo quando n for n, certo? A soma dos números ímpares seria o quê? A soma dos números ímpares seria 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais n, certo? A soma dos n's número ímpar. Se eu somar só o primeiro dá 1. Se eu somar o primeiro ímpar com o segundo ímpar, eu vou ter 4. Se eu pegar o primeiro com o segundo, com o terceiro, eu vou ter 9. Vamos por mais um. Se o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ímpar, eu vou ter 16. O que eu estou obtendo?
A soma de o primeiro número ímpar me deu 1 ao quadrado. A soma dos dois primeiros números ímpares me deu 2 ao quadrado. A soma dos 3 primeiros números ímpares vai me dar 3 ao quadrado. A soma dos 4 primeiros números ímpares vai me dar 4 ao quadrado. E a soma de n número ímpar vai me dar o quê? N ao quadrado. N ao quadrado. Ok? Então, a soma dos n números ímpares é n ao quadrado. Tá? Agora, o porquê que eu somo o primeiro, dá 1 ao quadrado, eu somo 2 ímpares, dá 2 ao quadrado, eu somo o terceiro. Ora, está me formando o quadrado. Para me dar o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado, o 4 ao quadrado, é porque está formando o quadrado. Geometricamente, vocês concordam? Se eu tiver o número 1, é uma bolinha? Um xizinho, sei lá. Se você for somar, esse é o primeiro quadrado, que é 1 por 1. Se você tem esse quadrado aí, tem um elemento. O próximo quadrado não vai ter que ser 2 por 2? Isso. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, para ser um quadrado. Como que eu vou fazer esse pontinho virar um quadrado? Eu vou ter que aumentar um pontinho na coluna e um pontinho na linha, certo? Certo. E vai sobrar mais um aqui. Então, você aumentou 2 pontinhos na linha ou na coluna. Mas para fechar, você tem que pôr mais um aqui. Então, quantos pontinhos você pôs a mais? 3. 1 mais 3 me deu 4. Que me deu um quadrado de lado 2. O próximo, eu tenho esse. Para formar um novo quadrado, o que eu preciso fazer? Se eu tenho 2 aqui, eu vou ter que pôr, vou até pôr em X. Vou ter que pôr 2 pontinhos aqui para matar esse anterior, é isso? 2 pontos, para dar 3, e aumentar 1, né? Aqui eu aumentei 1 na altura, foi? Foi? Eu vou aumentar agora 1 na largura, tá bom? Não, estou falando bobagem. Eu vou aumentar 1 na largura. Aumentei. Para ficar 3 por 3, eu tenho... Quantos pontinhos eu aumentei? Eu tinha 4, eu aumentei os 4. Só que tem que ser 1 a mais, não tem? Porque, ó, tava isso, não foi? Você aumentou aqui para aumentar na linha, e na coluna, né? E aqui você aumentou na linha. Você tem que pôr mais um aqui, não tem? Tem. Então, senão não forma um quadrado. Senão forma um quadrado. Então, você pôs os 4 mais 1. Então, você tem que pôr aquela quantidade de pontos que você tem e a quantidade de pontos. Como é no comprimento e na largura, você vai pôr uma quantidade par. Mas aí fica o cantinho vazio, que você vai ter que aumentar mais 1, que vai ser a quantidade ímpar. Ó, aqui era 1, você aumentou mais 2. Só que aí, quando você aumentou só mais 2, não fechou. Então, você pôs o 2 mais 1. Quando você tinha 4, o que você fez? Você teve que pôr 2 em cima, 2 do lado e mais 1. Então, você pôs 5. Agora, quando você tem 9 pontinhos, você tem 9 aqui, ó. 3, 3 e 3. Você tem 9 pontinhos. Para eu aumentar o quadrado, vai ter que ficar um quadrado de 4 por 4, certo? Não adianta você... O lado não era 3 por 3 aqui? Não é 3 por 3 esse que eu tenho, gente? Esse não é 3 por 3? Se você puser só 3 aqui e 3 aqui, não vai ficar quadrado. Então, você dobrou, ó, você dobra a linha e dobra a coluna, você dobra. Então, de 3 passou a 4, de 3 passou a 4. Então, você fez 2 grupinhos de 3, 6, só que você precisa pôr 1 na ponta, 7. Então, vocês estão entendendo que quando eu tinha 1, eu aumentei mais 2, só que tem que pôr mais 1 para fechar. Quando eu tinha 3 por 3, você aumentou quantos? 2. Ah, não, aqui, desculpa, aqui eu já tinha aumentado. Desculpa. Quando eu tinha 1, eu aumentei 3, virou 2 por 2, que deu isso aqui, ó. 4.
Quando você tinha 4, você pôs mais 4 e mais 1 na ponta, que me deu 5, que me deu um quadrado de lado 3, que deu 3 ao quadrado até aqui. Quando você já tinha os 9 pontinhos, você aumentou 1 em cada lado. Então, você aumentou 3 aqui, 6, e mais 1 em cima, 7. E o que isso gerou? Me gerou um quadrado de lado 4. Então, geometricamente, a gente consegue entender melhor porque a soma dos números ímpares dá sempre um quadrado perfeito. Saindo do primeiro número ímpar, você vai aumentando a coluna, vai aumentando a linha e a coluna, vai ficar faltando um buraquinho, e esse buraquinho que vai gerar o número ímpar. Porque se é linha e coluna, eu tenho o número par. O buraquinho me dá o número ímpar. Legal isso, né? Ok. Tem que amadurecer na cabeça mais, mas é isso aí. E agora, responda rápido para a gente terminar. Quanto dá 100% ao quadrado? Quero uma resposta rápida. Se você conta, vai dar o número 1 com 4 zeros? Dá 1? Dá 1. Muito bem. 100% é 100 dividido por 100, que dá 1, Dá 1, certo, gente? é 100% é o todo, é o inteiro, e ao quadrado, isso dá 1. Só que isso nos dá uma grande preocupação de dar isso, tá? Então, fiquem espertos. Por isso que eu falei, pense rápido. O que é 100%? Porcentagem, você tem que transformá-la primeiro para depois elevar ao quadrado. Quanto que é 30% ao quadrado? É 60%? Não. 30% ao quadrado é isso elevado ao quadrado. Certo, gente? 3/10 ao quadrado. Que vai dar 3/10, que vai dar o quê? 9 sobre 100. 9 sobre 100. 30% ao quadrado é 9%. Interessantíssimo, né? Muito interessante. Vai me dar 3 sobre 10, que 3 sobre 10 vai dar 9 sobre 100, que é 9%. Meus queridos, vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Está aí o nosso canal de interação para a gente compartilhar e para a gente estar. A semana que vem a gente não tem da D, mas na outra semana a gente vai estar junto e vamos ver o que a gente vai ver junto. Tragam sugestões. O Sérgio me deve uma resposta, que vai ser cobrada, hein, Sérgio? Tá? Deixa agora tirar a gente, colocá-los, e vou aqui parar a nossa gravação, tá? Só um segundinho. Até lá, gente. Muito obrigada.